Armadilhas perigosas nas igrejas. Graça e paz a todos os que nos assistem. Antes de adentrarmos neste importante tema, permitam-me compartilhar uma passagem das Escrituras que nos guia neste momento. Examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Hoje, mergulharemos em um assunto crucial para cada um de nós e nossas famílias: a identificação das igrejas que, ao invés de trazerem luz e salvação, têm se tornado armadilhas perigosas. Você sabe quais são essas igrejas? Você sabe como proteger sua família desses males? Antes de prosseguirmos, gostaria de expressar minha gratidão por sua presença aqui. Se você tem sido edificado por nossos vídeos e deseja continuar recebendo mensagens inspiradoras como esta, peço com todo carinho que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para podermos continuar trazendo conteúdos que impactam positivamente sua vida. Hoje, mergulharemos nas profundezas dessas questões, trazendo luz e discernimento para cada um de vocês. Esteja preparado para uma jornada de conhecimento e discernimento espiritual. E agora, sem mais delongas, vamos adentrar nesse importante tema. Você sabe quais são as igrejas mais perigosas do Brasil? Conheça e livre sua família desse mal. É essencial compreendermos os sinais claros que a Bíblia nos oferece para identificar os falsos profetas, como alerta Jesus em Mateus 7:15. Cuidado com os falsos profetas, que se aproximam de vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Essa imagem de lobos em pele de ovelha destaca que os falsos profetas podem parecer inofensivos e até carismáticos, mas têm intenções perigosas. Um dos sinais mais comuns desses falsos profetas é a distorção da verdade, como vemos em Jeremias 23:16, onde o profeta alerta sobre líderes que falam visões de seus próprios corações e não da boca do Senhor. Falsos profetas torcem frequentemente as Escrituras para se adequar às suas próprias agendas, criando doutrinas que beneficiam a si ou enganam seus seguidores. Além disso, falsos profetas buscam sua própria glória, em vez de glorificar a Deus, como mencionado em 2 Pedro 2:13, onde Pedro fala sobre falsos mestres que trazem heresias destrutivas, explorando as pessoas com histórias inventadas. Eles adoram ser o centro das atenções e promovem a si mais do que a mensagem de Cristo. Outro sinal revelador é a evitação da verdade, como aponta Jesus em João 8:44, chamando o diabo de pai da mentira. Falsos profetas seguem esse mesmo padrão, espalhando mentiras para confundir e enganar, esquivando-se de perguntas difíceis e evitando responsabilidade. Compreender esses sinais é o primeiro passo para proteger-se contra igrejas lideradas por falsos profetas. Agora vamos explorar uma das características mais comuns dessas igrejas: a promessa de prosperidade e riqueza fácil. Jesus não nos prometeu uma vida livre de problemas, mas sim que estaríamos com Ele mesmo nas dificuldades. A busca pela riqueza fácil pode nos desviar da verdadeira missão cristã de amar a Deus e ao próximo. Outro aspecto perigoso dessas igrejas é a manipulação emocional. Falsos profetas usam táticas que jogam com as emoções das pessoas, fazendo promessas de cura, prosperidade ou milagres em troca de doações ou demonstrações de fé. Isso cria um ciclo vicioso, onde os membros se sentem pressionados a dar mais, esperando receber em troca. Essas práticas podem levar à decepção e desilusão quando as promessas não se concretizam. Além disso, a ênfase na prosperidade pode criar um ambiente onde o sucesso material é visto como um sinal da bênção de Deus, enquanto a falta de riqueza é considerada um sinal de falta de fé. Isso não apenas é falso, mas também prejudica aqueles que estão lutando com dificuldades financeiras ou problemas de saúde. A Bíblia nos ensina a não julgar os outros com base nas aparências, mas a teologia da prosperidade faz exatamente isso. Agora que entendemos como as promessas de prosperidade e riqueza fácil são um sinal de falsos profetas, vamos discutir outro sinal comum dessas igrejas: a manipulação e o controle sobre os membros.
Um sinal claro de igrejas lideradas por falsos profetas é o uso de manipulação e controle sobre seus membros. Essas igrejas criam um ambiente onde as pessoas se sentem obrigadas a obedecer cegamente ao líder, sem questionar ou buscar explicações. Isso cria um ambiente tóxico, onde os membros se sentem pressionados a obedecer sem questionar. Quando as pessoas têm medo de fazer perguntas ou de expressar dúvidas, a igreja perde a capacidade de crescer e aprender. Outra forma de manipulação é o uso de pressão social. Falsos profetas incentivam uma mentalidade de nós contra eles, onde qualquer um que esteja fora da igreja é visto como uma ameaça ou inimigo. Isso cria um senso de isolamento, fazendo com que os membros dependam inteiramente da liderança para orientação e aprovação. Essas táticas de manipulação e controle prejudicam a liberdade espiritual e a autonomia dos membros. Uma igreja saudável deve ser um lugar onde as pessoas se sintam livres para expressar suas opiniões, fazer perguntas e buscar crescimento espiritual. A manipulação quebra o senso de comunidade e substitui a verdade pelo medo e pela pressão. Quando uma igreja se baseia em controle, ela perde a essência do amor e do respeito mútuo que Jesus ensinou. Um dos sinais mais preocupantes de igrejas lideradas por falsos profetas é o uso de ensinamentos que contradizem a Bíblia. Essas igrejas distorcem ou omitem partes importantes das Escrituras para atender a seus próprios interesses. Falsos profetas costumam usar a Bíblia de maneira seletiva, escolhendo versículos que apoiem suas ideias, enquanto ignoram ou distorcem outras passagens que não lhes convêm. Um exemplo comum é a teologia da prosperidade, onde as igrejas pregam que a fé em Deus garante riqueza e sucesso. No entanto, a Bíblia ensina que a verdadeira riqueza não está nas coisas materiais, mas no relacionamento com Deus e no serviço aos outros. Outro exemplo é quando igrejas lideradas por falsos profetas ensinam doutrinas exclusivistas ou discriminatórias, contrastando com a mensagem de amor e inclusão de Jesus. Além disso, falsos profetas podem ensinar que a autoridade do líder é infalível, criando um ambiente onde o líder é colocado em um pedestal. Uma igreja saudável deve incentivar perguntas e exame crítico, reconhecendo que a única autoridade infalível é a palavra de Deus. A igreja ensina coisas que contradizem a Bíblia ou que distorcem seu significado, ela coloca em risco a fé dos membros, levando-os por um caminho perigoso, onde a verdade é substituída por falsidades que beneficiam os interesses da liderança. Agora que entendemos como ensinamentos que contradizem a Bíblia são um sinal de falsos profetas, vamos discutir outro aspecto preocupante dessas igrejas: o foco no líder em vez de em Jesus. Vamos explorar como esse foco excessivo no líder pode ser um sinal de alerta e por que é perigoso para a comunidade de fé. Quando uma igreja coloca ênfase excessiva no líder, pode ocorrer um tipo de culto à personalidade, onde o líder é visto como infalível ou quase divino. Esse tipo de adoração do líder pode ser sutil no começo, mas rapidamente se torna evidente quando as pessoas são desencorajadas a questionar ou desafiar as decisões do líder. Uma igreja que está mais preocupada em promover a imagem do líder do que em pregar sobre Jesus está indo na direção errada. Além disso, falsos profetas costumam criar uma aura de exclusividade em torno de si, fazendo parecer que apenas eles têm acesso a revelações especiais ou conhecimento exclusivo. Isso cria um ambiente onde o líder é colocado em um pedestal, enquanto Jesus é relegado a segundo plano. Outro problema com o foco excessivo no líder é que ele cria uma dependência perigosa. Quando os membros de uma igreja acreditam que o líder tem todas as respostas, eles podem se sentir perdidos ou desamparados se algo acontecer com o líder ou se ele se afastar da verdade. Compreender por que o foco no líder em vez de em Jesus é um sinal de falsos profetas é fundamental para proteger sua fé. Se você perceber que sua igreja está dando mais atenção ao líder do que a Jesus e ao Evangelho, é hora de avaliar se esse é um lugar saudável para você. Outro sinal claro de igrejas lideradas por falsos profetas é a falta de transparência financeira. Uma igreja saudável é aberta e honesta sobre
sobre como seus recursos são utilizados, mas em igrejas controladas por falsos profetas, a gestão financeira é frequentemente obscurecida, deixando os membros no escuro sobre como suas doações são gastas. Em casos extremos, falsos profetas podem usar o dinheiro da igreja para enriquecerem a si, comprando carros luxuosos, propriedades ou outros bens materiais. Esse tipo de comportamento é contrário ao espírito do Evangelho, que enfatiza a humildade e serviço aos outros. Quando o foco de uma igreja é enriquecer a liderança, em vez de apoiar a missão de Cristo, isso é um grande sinal de alerta. Além disso, a falta de transparência financeira impede que a igreja seja responsável perante seus membros. Uma igreja saudável deve ser capaz de prestar contas e responder às perguntas sobre como os recursos são utilizados. Se a liderança da igreja se recusa a fornecer informações financeiras, é uma indicação de que a transparência não é uma prioridade. Igrejas que funcionam dessa maneira estão escondendo algo ou tentando manter controle sobre seus membros. Outra consequência da falta de transparência financeira é que ela pode criar um ambiente de desconfiança e suspeita. Os membros podem começar a se perguntar se estão sendo enganados ou explorados, o que pode corroer a unidade da igreja e afastar pessoas que buscam um ambiente de fé saudável e honesto. Compreender a importância da transparência financeira é fundamental para identificar igrejas lideradas por falsos profetas. Perceber que sua igreja não é transparente sobre como usa seus recursos ou se há sinais de enriquecimento pessoal da liderança, é hora de reavaliar se essa é uma comunidade de fé saudável. Agora que discutimos por que a falta de transparência financeira é um sinal de falsos profetas, vamos falar sobre outra característica dessas igrejas: a falta de encorajamento ao serviço e à comunidade. Um versículo que ilustra a importância do serviço e da comunidade na fé cristã é encontrado em Hebreus 10, 24 ao 25. E consideremo-nos mutuamente para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Esse versículo destaca a importância de nos reunirmos como comunidade de fé, estimulando mutuamente ao amor e às boas obras. Ele nos lembra que a vida cristã não é uma jornada solitária, mas uma caminhada em conjunto, onde nos apoiamos mutuamente para crescermos na fé e no serviço ao próximo. Esse versículo enfatiza que a comunidade cristã desempenha um papel vital na nossa jornada espiritual. Quando nos reunimos regularmente com outros crentes, somos encorajados, fortalecidos e desafiados a viver uma vida que honra a Deus. O serviço mútuo e o estímulo ao amor e às boas obras são fundamentais para o crescimento espiritual e para o testemunho eficaz do Evangelho no mundo. Querido amigo, em meio a essas reflexões profundas sobre os perigos das igrejas lideradas por falsos profetas, quero fazer um convite especial a você. Você já considerou aceitar Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador? Ele é aquele que nos oferece não apenas uma, mas mais de 8.000 promessas de amor, perdão e vida eterna. Se você deseja experimentar a plenitude dessas promessas e viver uma vida transformada pela graça e pelo poder de Cristo, convido você a dizer sim hoje mesmo. Ao aceitarmos Jesus em nossas vidas, somos convidados a embarcar em uma jornada de fé, esperança e amor. Ele nos convida a nos achegarmos a Ele com sinceridade de coração e Ele promete nos receber de braços abertos. Nesta jornada de reflexão sobre os perigos das igrejas lideradas por falsos profetas, é crucial lembrarmos que nossa fé não deve ser abalada pelo engano ou pela manipulação. Ao entendermos os sinais de alerta e nos aprofundarmos na verdadeira essência do Evangelho, podemos proteger nossa fé e fortalecer nossa comunhão com Deus. Que este momento de reflexão nos inspire a permanecer firmes, na verdade, a discernir entre o genuíno e o falso, e a buscar sempre a orientação do Espírito Santo em todas as áreas de nossa vida espiritual. Que possamos permanecer vigilantes, sempre atentos aos ensinamentos de Jesus Cristo, que nos exorta a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos.
que a luz da verdade nos guie e nos fortaleça em nossa jornada de fé. Como sinal desse compromisso, convido você a se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, onde encontrará conteúdos inspiradores e edificantes para fortalecer sua fé e seu relacionamento com Deus. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem de esperança. Além disso, gostaria de destacar a importância da playlist disponível no canal, onde você poderá se aprofundar ainda mais nessas questões tão relevantes e complexas. É uma oportunidade única de crescer espiritualmente e de fortalecer sua compreensão sobre a palavra de Deus. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão e oro para que você encontre paz, consolo e direção em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o amor e a graça de Deus estejam sempre com você